A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídios da lição de número jovem, da lições de jovem, lição de número 9, a oração do fariseu e do publicano. Amém? Então, nesta aula nós vamos comentar um pouco sobre esta parábola. Então, meus amados irmãos, relatando, fornecendo subsídio para os irmãos que forem assim, darem a aula, até aqueles que vão assistir a aula, é interessante nos atentarmos a isto. Essa parábola se encontra no livro de Lucas, capítulo 18, dos versículos 4 ao 14. E é interessante que essa parábola é contada por Jesus durante seu ministério, porque a maioria das parábolas encontradas na Bíblia, majoritariamente foram contadas por Cristo. E o significado da parábola do fariseu e publicano fala sobre qual deve ser a atitude correta na oração. Este trimestre, nas nossas lições de jovem, nós estamos estudando isso. O tema é oração. E na lição de hoje nós vamos comentar isto, esta parábola que foi contada por Jesus. Então vamos mostrar o significado e as lições desta que é uma parábola de Jesus muito conhecida entre os cristãos, que é a parábola do fariseu e do publicano. O evangelista Lucas nos informa que Jesus contou a parábola do fariseu e publicano a algumas pessoas que confiavam em si mesmo. Vamos fazer um contexto dessa parábola. Para quem Jesus contou? Para pessoas que confiavam em si mesmo. Essas pessoas se consideravam justas e por isso desprezavam os outros. Apesar de ser um grupo indefinido, meus irmãos, é muito provável que sua maioria era constituída por fariseus. O grupo dessas pessoas a quem Jesus falou essa parábola. Então, grande parte dos fariseus rejeitavam o ensino de Jesus. Muitos deles demonstravam exatamente o comportamento descrito por Jesus nesta parábola. Mas também é verdade que havia algumas exceções, como Nicodemos, que era um fariseu, José de Arimateia também era um fariseu, e tem-se exceções naquele grupo de pessoas. Então, meu amado irmão, nós vamos agora passar para a explicação dessa parábola do fariseu e publicano. Porque a parábola é constituída de duas orações, feita por dois homens, com dois resultados diferentes. Isso que nós temos que estar em mente. Foram duas orações feitas por dois homens com dois diferentes resultados. E os personagens são simples. O título, a epígrafe do texto bíblico, da maioria das Bíblias, é interessante também frisar que essa epígrafe, meu irmão, não é inspirada divinamente, não. Essa epígrafe é colocada pelos tradutores da Bíblia, pelos escritores, aqueles que fazem suas versões da Bíblia. Vamos falar assim. Então a epígrafe, essa epígrafe que nós escutamos, a parábola do publicano e fariseu, a gente chama de epígrafe. Ela é colocada pelos homens sem inspiração divina, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Existem, claro, algumas exceções, principalmente no livro de Salmos, que no livro de Salmos existem sim as epígrafes que foram colocadas divinamente inspiradas por Deus. Então, passando isso, vamos falar das duas pessoas que tratam a parábola. Primeiro tem a imagem do fariseu. Os fariseus consistiam, meu irmão, em um partido religioso dos judeus, que era radicalmente conservador. Seus integrantes se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Em diversas ocasiões, Jesus confrontou e repreendeu representantes desses grupos pela sua religiosidade hipócritas, porque a maioria deles eram hipócritas. Era comum que os fariseus fossem ao templo para orar. Pela fama de piedosos que eles ostentavam, eles gostavam de exibir sua condição de religiosos, fazendo oração em lugares públicos. Este era o fariseu à época de Cristo. Já o publicano
Os publicanos formavam um grupo profissional da época de Jesus, que era empregado dos romanos. A gente viu quem eram os fariseus, agora vamos ver quem eram os republicanos na época de Cristo. Então eles eram um grupo profissional que trabalhava para o Império Romano. Eles exerciam uma função, meu irmão, de cobrar os impostos e taxas alfandegárias. Os publicanos eram desprezados pelos demais judeus, especialmente os fariseus. O motivo disso é que eles eram considerados, meu irmão, traidores e corruptos. Diferentemente dos fariseus, os publicanos não andavam pelas sinagogas. Quando desejavam orar, eles procuravam a área externa do templo, a qual tinha acesso, porque também muitos deles eram judeus. Foi exatamente isso que fez o publicano na parábola contada por Jesus. Agora, a oração do fariseu. O fariseu e o publicano, meu irmão, eles estavam no templo, no mesmo período e com o mesmo objetivo. Qual o objetivo que eles estavam no templo? O objetivo de orar. O fariseu muito provavelmente procurou um lugar de destaque, mas talvez o mais próximo possível do santuário real no templo. No templo, o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Aparentemente ele orava a Deus, mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. Ele dirigia uma oração a si mesmo. Em outras palavras, o fariseu estava falando de si consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego, meu irmão. Em sua oração, em momento algum, ele confessou seus pecados e mostrou arrependimento. Ao contrário, o fariseu parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. O fariseu focava, meu irmão, em se comparar com as outras pessoas. Mas ele não fazia no sentido positivo, como, por exemplo, se comparando a homens íntegros, como Jó, o profeta Elias, o profeta Jeremias e tantos outros. Na verdade, ele se comparava aos demais no sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser um ladrão, ele afirmava não ser um injusto e um adúltero. Quando viu o publicano orando, também o incluiu em sua lista de desprezados. Sua autoglorificação era à custa da miséria alheia. Ao se comparar com outras pessoas, meu irmão, o fariseu começou a exibir seus grandes feitos como cumpridor da lei. Na verdade, como bom fariseu, ele se esforçou para enfatizar que ele fazia mais do que a lei mandava. Ele dizia que jejuava 2 vezes por semana, enquanto a lei exigia apenas 1 dia de jejum por ano, apesar de permitir o jejum voluntário em qualquer ocasião. Isso está em Levítico, meu irmão, capítulo 16, versículo 29. Os fariseus, por sua vez, instituíram a segunda-feira e a quinta-feira como os dias de jejum. E muito provavelmente era disso que ele estava falando. O fariseu da parábola, meu irmão, também se orgulhava de pagar o dízimo de tudo o que possuía. A forma com que a frase está construída no grego, lá na parábola, indica que ele pagava o dízimo até mesmo daquilo que não era exigido, como, por exemplo, o dízimo dos produtos, meu irmão, que ele comprava de um comprador, o qual já havia sido pago pelo próprio produtor. Ele era tão presunçoso em suas intenções que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. Esta foi a oração do fariseu. Já a oração do publicano não, meu irmão. A oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se prostrou à distância. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. O peso e a vergonha, meu irmão, por seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. A palavra de Deus havia esmiuçado seu ego e o convertido de seus pecados. Ao invés de se autoelogiar, ele reconheceu o estado de miséria em que se encontrava e bateu contra o peito, meu irmão, se autoacusando, clamando a Deus por misericórdia.
O único pedido do publicano era para que a ira de Deus fosse removida sobre si. Ele queria simplesmente ser perdoado. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Ele conseguiu o que tanto desejava. A paz repousou sobre ele. O Senhor concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, meu irmão, cujo princípio também presente em várias outras passagens bíblicas. Terminou falando: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso significa que o homem que se considerava justificado como o fariseu se considerava já justificado, mas ele voltou para casa como um pecador. Já o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado, meu irmão. E o significado da parábola é bastante claro. Esta parábola, meu irmão, ensina que devemos orar com a atitude correta. A mensagem dessa parábola complementa o que foi transmitido nos versículos anteriores do mesmo capítulo. Se os irmãos perceberem, nos versículos anteriores está falando a parábola do juiz iníquo, que ensina sobre a importância da perseverança e a constância na oração. Assim, o significado central, meu irmão, formado por ambas a parábola, é o de que devemos orar constantemente e com humildade de espírito, pois é a verdadeira humildade que leva à exaltação. E nós aprendemos algumas lições dessa parábola. Em primeiro lugar, nós aprendemos com essa parábola do fariseu e publicano que ela ensina que Deus perdoa erros e não justificativa. Anotem isso, meu irmão. Deus perdoa erros e não justificativa. Em si mesmo, o fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Logo, ele também não tinha do que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer seu próprio pecado, isso pode ser sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode até significar ausência de genuína regeneração. Em segundo, meu irmão, a parábola nos ensina que não se pode impressionar a Deus, porque o fariseu estava tentando isso, estava tentando impressionar a Deus. Ele fez isso se comparando a outras pessoas e mostrando o quanto ele era superior a elas. Ele se julgava diferente de todos e acima de todos. O publicano, por sua vez, também se comparou às outras pessoas, mas ele se julgou inferior a todas elas. Ele classificou-se a si mesmo como pecador. O apóstolo Paulo também fez isto mesmo quando escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fala que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Em terceiro lugar, meu irmão, nós aprendemos que a glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa uma verdade presente em toda a Bíblia, declarando que a salvação, do início ao fim, pertence a Deus e é atribuída a sua misericórdia e graça. O homem é incapaz, meu irmão, de justificar a si mesmo. A oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão. Aos olhos humanos, tal oração poderia realmente representar as palavras de alguém justo e distinto por sua religiosidade. Porém, aos olhos de Deus, tal oração era uma afronta, uma ofensa, pois na verdade ele atacava a glória de Deus e tentava prover complementos humanos à perfeita obra da redenção. Também, meus amados irmãos, nós aprendemos que a parábola nos ensina que elogio humano pode ser perverso e enganoso, assim como o fariseu fez, em alto se congratular. Ele disse que não era ladrão, ele não era ladrão, nem desonesto, nem um adúltero. Tem um comentário do Evangelho de Lucas, de William Hendriksen, que faz uma observação muito apropriada. Ele percebe que tudo que o fariseu dizia não ser, na verdade ele era. O fariseu era ladrão, que naquele momento roubava a glória de Deus nas palavras de sua oração. Era um homem desonesto, que defraudava a si mesmo. E por último, ele era adúltero,
culpado do pior de todos os adúlteros, ao apostatar do verdadeiro Deus. Então, meus amados irmãos, essa parábola nos convida a fazer um importante autoexame da nossa vida. Devemos olhar para nossas vidas e avaliar nossa conduta diante de Deus. Afinal, fariseus e publicanos continuam espalhados por todos os lugares. Então, meu irmão, nós temos que voltar nossos olhos somente para Cristo. Que possamos reconhecer seus méritos. Reconhecer os méritos por seus méritos. Porque é pelos méritos de Cristo que nós somos justificados diante de Deus. É em Cristo que encontramos descanso para a nossa alma. Então nós devemos meditar, meu irmão, nessa palavra e saber qual a atitude que nós estamos tomando quando vamos orar a Deus. Nós temos que ter com atitude, meu irmão, com a motivação verdadeira, a motivação de que estamos orando ao Deus que tudo pode, tudo vê, com o coração aberto, nos humilhando, pedindo perdão pelos nossos pecados e que a glória seja somente dele, para ele e por ele, porque tudo pertence a ele, meu irmão. Tudo pertence ao nosso Rei da Glória. Meus amados irmãos, nós estamos encerrando o subsídio dessa lição. Esse subsídio, meu irmão, nós falamos as palavras do Daniel Conegênero. Na verdade é Daniel Conegênero. É esse mesmo nome, Daniel Conegênero. Então, meus amados irmãos, que vocês possam meditar nesta palavra a qual nós falamos sobre a parábola do publicano e do fariseu. Daniel Conegênero é escritor, ele é professor de teologia e pregador da palavra de Deus. Ele é formado pela Universidade Presbiteriana Marquezim. Então, que os irmãos possam meditar nessa palavra. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast da sua Escola Bíblica Dominical.